Entrevista Total. Muito bem, vamos a uma entrevista total de hoje com o professor, pesquisador e escritor Anderson Diego. Professor Anderson, seja bem-vindo aqui à CBN, uma boa tarde. Boa tarde, Almir, tudo bem? Você me ouve bem? Sim, estamos ouvindo perfeitamente bem, professor. Vamos falar a respeito do lançamento desse livro, né? Regulação Cultural em Territórios de Inovação, Lições do Porto Digital. Um assunto que nos interessa muito, não é, professor? Afinal de contas, Caruaru passou a contar também, não é, com o seu Porto Digital, a partir do Armazém da Criatividade, enfim, novas instalações. Bom, vamos falar a respeito desse assunto, porque a gente vai falar especificamente a respeito do livro e como foi que ele surgiu, professor? Tá. Bom, inicialmente, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Obrigado aí pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu livro. Eu me chamo Anderson Diego, sou professor, autor de livros, pesquisador. Atualmente estou fazendo doutorado, né, em Ciências Humanas Aplicadas na Universidade de Montreal, né, no Canadá. Também sou mestre, né, em Administração pela Federal, né, de Pernambuco, especialista em Marketing pela Universidade de Pernambuco, Gestão Pública e Inovação pela Fundage. Bom, inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade, pelos esses dons e talentos que foram confiados, né? Pesquisadores do programa de administração lá da UFPE, aos atores sociais lá do Porto Digital. Bom, de uma forma geral, agradecer a todos. Esse livro, ele surgiu a partir de uma inquietação, né? Eu venho de uma cidade chamada Vitória de Santo Antão, não sei se você conhece. Claro, claro que sim. E recentemente Vitória completou, né, 400 anos, né, e dizem que esse sentimento nativista, né, de pertencimento ao Brasil, nasceu lá, né, com a Batalha das Tabocas. Então eu venho de Vitória e essa inquietação por estudar esse tema começou na época do meu bacharelado em administração lá na Unifacol. Eu estudei desenvolvimento territorial, né, empreendedorismo. Então, esses assuntos começaram a me inquietar. Eu via muito discursos, né, sobre aportes financeiros, criações de leis, legislação, né, para viabilizar a construção, né, de um ecossistema econômico, de desenvolvimento sustentável, né, para um território e tudo mais. Mas uma coisa me inquietava que era essa disparidade do que esses discursos traziam e do que a teoria falava. Então eu percebia que muitas vezes não existia essa harmonia, né, discursiva entre o que é empreender, o que é inovar, o que vem a ser uma criatividade. Então isso tudo começou ali, né? Mas a minha trajetória como pesquisador, ela começou a partir do momento que eu iniciei ali no meu mestrado na UFPE, né? E foi interessante nesse momento, porque ali por volta de 2011, Pernambuco vivenciava o processo de encontros, de conferências para se desenvolver um polo de criatividade no Estado, né? Então, existia ali um movimento de se criar o Pernambuco Criativo. Então, um conjunto de iniciativas que pudessem adensar ao longo do Estado, né, projetos de negócios da chamada economia criativa. Então, ali começou, né, coincidiu com esse estudo de mestrado que eu estava realizando, e o Porto Digital naquela época, que é o parque tecnológico que eu estudei no meu mestrado, estava se propondo a ser, digamos assim, a ponte, né, para viabilizar essas iniciativas. Tanto é que o Porto Digital ali, por volta de 2011, né, anunciou a sua expansão para a área da economia criativa. Então, o Porto Digital, ele nasce nos anos 90, ali final dos anos 90, anos 2000, né, uma iniciativa ali que envolve diferentes atores, governo do estado, universidade, né, empresários, e posteriormente focado ali na área de informática. Mas posteriormente, como eu disse, a partir de 2011 ali, decidiu, né, também incorporar a área da economia criativa, baseado também no estudo que estava sendo realizado pela CGE, que estudou os principais, digamos assim, as principais bases econômicas ali da região metropolitana. Então, nesse estudo, a CGE viu que você tinha ali o turismo, você tinha ali a questão do polo médico, né, no Recife, você tinha ali a área da economia criativa e tantos outros que que sustentam, né, a economia do Estado, inclusive a informática. E o Porto Digital viu também nessa pesquisa que a economia criativa era uma dessas bases e decidiu incorporar isso ao seu arranjo.
Bom, então essa foi a base, né, que orientou ali essa discussão e que, de certa forma, contribuiu para que eu pudesse, digamos assim, aprofundar esse meu interesse de estudar essa temática, né. Então, a partir disso, no meu mestrado, desenvolvi uma pesquisa justamente estudando Porto Digital e, inspirado nesse estudo, eu desenvolvi esse livro. Muito bem, Então, professor, muito bem. Então, assim, quando um livro como esse é elaborado, e o professor falou a respeito das observações, das inquietações, né, que geraram esse trabalho, essa obra, enfim, quais são os principais objetivos que o professor acredita que esse livro consegue atingir, assim? Porque, de alguma maneira, essa interiorização do Porto Digital abriu também janelas importantes, né, aqui para a nossa região, para os debates, né, para os eventos que são realizados no Porto Digital, a importância dele, mas também para o desenvolvimento na área de inovação, na área de tecnologia, evidentemente, né? Então, quais são os objetivos que estão assim traçados, né, a partir da realização dessa obra, ali para que chegue até o leitor e ele possa de alguma forma absorver essas informações e reflexões também? claro. Bom, acho que um aspecto que o livro contribui diretamente é que, diferentemente de outras iniciativas, aqui é importante reconhecer, o Porto Digital ele tem conseguido, ao longo dos anos, tem sido capaz de desenvolver um discurso em torno da inovação de uma forma sustentável. Então, uma inquietação que me orientou à elaboração desse livro foi como esse território ele conseguiu criar instituições, né, capazes de sustentar a inovação, esse discurso da inovação ao longo do tempo. Então, essa, digamos assim, foi a base, né, que orientou a construção dessa pesquisa. Eu comecei a ver, para estudar esse assunto, o papel que a regulação possui. Por quê? Porque quando a gente fala de regulação, muitas vezes a gente liga muito para o aspecto da legislação, para o aspecto da destinação de recursos, né? Por exemplo, em Caruaru você tem, como você mencionou, o Armazém da Criatividade. Mas se eu crio uma iniciativa como essa, mas não crio meios de articular os atores, ou seja, de botar as pessoas para conversar. Então, o Sebrae conversar com a Armazém da Criatividade, um professor que trabalha em empreendedorismo conversar com a Armazém da Criatividade, um líder comunitário, os pequenos negócios. Ou seja, se eu não crio um movimento que gere essas redes, né, informais de diálogo, de conversação, essa iniciativa talvez ela não consiga atingir, né, os objetivos ou até mesmo consiga ter uma vida longeva, digamos assim. Então, eu comecei a ver que a regulação ela não deve apenas se basear num aspecto puramente institucional ou puramente econômico. É preciso também considerar, é preciso também entender que existem regras informais que fazem parte desse processo de adensamento, né, de um território, da criação de um ecossistema inovador, criativo, né? Então, dentro de um território há valores que são compartilhados entre as pessoas, formas de cooperação, né? E até mesmo a cultura local. Então, imagina, eu vou criar um Armazém da Criatividade em Caruaru e não vou considerar a cultura local, né? As tendências, a moda, né? A forma como as pessoas se comunicam, interagem, né? Então, esses aspectos, né, que orientam o comportamento das pessoas, é isso que eu chamo de regulação cultural. Muito bem, professor, muito bem. A gente está chegando à reta final aqui do Entrevista Total, né? Puxa vida, é um assunto tão bom, não é? Que ele merece muito mais tempo. Eu espero que a gente organize aqui junto à produção essa possibilidade para a gente Claro, retomar esse assunto, claro. né? A respeito desse livro. Então, só para a gente se despedir, professor Anderson, como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a essa obra, para conseguir o livro? Ok, bom, o livro ele está disponível em diversas plataformas, né, mas sobretudo a Amazon. Então, se você coloca lá no Google, na Amazon, regulação cultural em territórios de inovação, lições do Porto Digital, rapidamente você vai conseguir identificá-lo. Então, ele já está disponível, como eu disse, em diversas plataformas, né, plataforma Um Livro, Amazon, tantas outras, e você pode encontrá-lo facilmente. O livro ele está disponível em dois formatos, né, o formato digital e o formato físico. E também eu tive a preocupação de escrever o livro bilíngue. Então, justamente para dar esse acesso, né? Então, como eu estou fazendo doutorado, né, fora, então eu posso de repente fazer com que esse livro chegue em outras pessoas, né, de outros territórios também, né? Então, o livro está em português e inglês. Ele vem nessas duas versões. Ok.
É isso. Professor, então, professor Anderson Diego, pesquisador, né, escritor, conversou conosco a respeito do livro Regulação Cultural em Territórios de Inovação, Lições do Porto Digital. Mas essa precisa ser a nossa primeira conversa, a gente vai precisar se reencontrar, professor. Muito obrigado pela participação, parabéns pelo livro, parabéns pela iniciativa e um forte abraço. Obrigado, Almir, obrigado a todos da CBN, até uma próxima. Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. 3h48, o intervalo está chegando e a gente volta já para a última parte do CBN Total.